Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Rafael de Lima, sou professor de História e sou também cristão, né? Eu faço parte aqui no Brasil conhecida como Casa de Oração, né? Um movimento que surge no século XIX, na Irlanda, onde alguns seguidores, alguns membros das igrejas históricas, das igrejas reformadas, com o desejo de terem maior liberdade entre eles, dão início a esse movimento que é conhecido como Movimento dos Irmãos, né? Eu sou um cristão protestante, faço parte desse movimento, e aqui no Brasil, principalmente por conta de um missionário chamado Stuart McNair, que dava nome aos locais das reuniões de casa de oração, nós somos conhecidos mais como os Irmãos da Casa de Oração. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho da história da Reforma, principalmente para você que é um cristão, chamado de evangélico aqui no Brasil, mas que às vezes não conhece parte da nossa história, não conhece um pouquinho daquilo que é base da nossa fé. Esse vídeo não tem a pretensão de ser um estudo aprofundado, né? Eu vou tentar ser bem sucinto, mas é para levar essa informação, esse conhecimento para vocês, para todos que assistirem, e sempre lembrando que a nossa justificação, a nossa salvação não é por obras, mas segundo a palavra de Deus, nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, pelo nosso resgate, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Tá certo? Então, para a gente começar essa conversa sobre reforma protestante, eu gostaria que você se lembrasse a princípio do significado da palavra reforma. A palavra reforma, ela dá uma ideia de dar um novo formato, né? Quando a gente começa a estudar, e eu principalmente no 7º ano do ensino fundamental, quando vou tratar desse assunto com os meus alunos, eu sempre abro esse parênteses para dizer aquilo que é consenso entre os historiadores, que a ideia principal de Martinho Lutero não era um rompimento com a Igreja Católica. Martinho Lutero tinha esperança de que a Igreja se atentasse para aquilo que ele estava lendo, descobrindo nas Escrituras, e a Igreja então retornasse a essas verdades que na visão dele são fundamentais do cristianismo. Então a ideia primeira de Martinho Lutero não era um rompimento com a Igreja Católica, mas dar a ela um novo formato. Porém o movimento, ganha proporções muito grandes, a Igreja Católica não estava aberta para esse novo formato, e então Lutero, não recuando, não voltando atrás na sua interpretação bíblica, ele rompe com a Igreja Católica. Então vamos lembrar um pouquinho da história da igreja. Segundo a Bíblia, a igreja ela nasce, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 47. Ali em Jerusalém, quando os discípulos então recebem o Espírito Santo, e ali eles começam a pregar e começam a acontecer conversões. Essas pessoas que se convertem ao Evangelho de Jesus a partir desse momento fazem parte da igreja. O que seria a igreja? A igreja é o povo, nós entendemos assim pela palavra de Deus, remido pelo sangue de Jesus, aqueles que passaram pelo novo nascimento, experimentaram esse encontro pessoal com Jesus, onde pela fé creram que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, creram que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para satisfazer a justiça de Deus sobre o pecado, e então depositam a sua fé nessas verdades, independente de placa religiosa, essa é a igreja, E a igreja ela nasce num contexto muito importante. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo certo. Isso tem muito a ver com o Império Romano. A gente sabe que Roma está na Península Itálica, porém, durante a Idade Antiga, o exército romano, temido no mundo todo, bem treinado, bem armado, conquistou quase toda a Europa, uma parte da Ásia Menor e o norte da África. Ou seja,
Quando Jesus vem a essa terra, quando a mensagem de Jesus começa a ser propagada, quando ele morre e depois retorna ao céu, os primeiros cristãos eles estão inseridos num contexto de uma cultura mundial. Havia um império, e nesse império que havia dominado vários povos, apesar de cada povo ter seu próprio idioma, o latim, que era a língua romana, ele era conhecido em todo o mundo da época praticamente. Então isso foi um meio muito fácil para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, esse Império Romano, a princípio, ele ignora um pouco a existência dos cristãos, e depois, principalmente sobre o imperador Nero, há uma grande perseguição aos cristãos. Uma grande perseguição. Cristãos são condenados à morte. A gente vê o primeiro mártir cristão em Estevão, Atos 7, você pode ler e conferir. Porém, mesmo com toda a perseguição que os cristãos sofreram no Império Romano, a mensagem do cristianismo foi se alastrando, o evangelho foi sendo propagado em todas as dimensões, inclusive a perseguição contribuiu para isso, porque muitos cristãos, fugindo dessa perseguição, foram ocupando novos territórios dentro do Império Romano. Então, mesmo que a princípio houve essa perseguição, o número de adeptos ao cristianismo foi crescendo. Com isso, alguns imperadores começaram a perceber que ir contra o cristianismo poderia trazer para eles problemas políticos. Então, no ano 313, pelo Edito de Milão, Constantino garante liberdade de culto a qualquer deus. Ou seja, agora os cristãos têm uma garantia legal de que não poderiam ser perseguidos. Constantino dá liberdade de culto para todos os deuses, inclusive para os cristãos poderem praticar a sua fé, cultuar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, a quem nós cremos, quem nós cremos ser o nosso Salvador, e temos total convicção disso, Então, esse império que persegue agora começa a perceber que ir contra não é o melhor caminho. No ano 380, pelo Edito de Tessalônica, Teodósio I dá um passo à frente, Ele termina aquilo que Constantino começou. Ele não só permite que os cristãos pratiquem a sua fé, mas ele agora estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Quando isso acontece, nasce então a Igreja Romana, que, segundo a história, recebe esse nome, Igreja Católica, O termo católico ele tem um sentido de universal, a igreja total, a igreja real é essa, Igreja Católica, apostólica, por inicialmente ter como referência principal os ensinos dos apóstolos, e romana, porque ela nasce dentro do Império Romano. Muitas pessoas dizem que a Igreja Católica é a igreja original, é a primeira. A Igreja Católica é a primeira instituição religiosa organizada como uma instituição dentro do cristianismo. Porque quando nós olhamos o modelo da igreja primitiva, nós vemos uma igreja que não é institucionalizada, É uma igreja formada por homens, mulheres de todas as idades, que professam sua fé em Jesus Cristo, que querem viver em comunhão com Ele, com os demais cristãos, sem toda essa burocracia institucional. Então a Igreja Católica, ela nasce no Império Romano, ela é a primeira instituição organizada dentro do cristianismo, E foi criada então nesse contexto aí, principalmente a partir da decisão de Teodósio I de tornar o cristianismo religião oficial do Império Romano. E aí, por que eu estou voltando lá atrás na história? Nós temos um império muito diversificado, como vocês podem ver aí na imagem, Lembrando o primeiro mapa que eu mostrei para vocês. Roma, o Império Romano, abrangia quase toda a Europa, Ásia Menor, Oriente Médio, norte da África. Os povos dominados pelos romanos, eles tinham suas próprias culturas, os seus próprios costumes.
quando a igreja romana é criada, né, a igreja cristã romana é criada, ela ainda tem que lidar com essa diversidade cultural. Então, numa tentativa de equilibrar, né, a satisfação entre os súditos de todo o império, a igreja toma como base a doutrina dos apóstolos, sim, mas também ela traz para dentro do cristianismo romano alguns elementos culturais, religiosos de outros povos que também compunham o Império Romano. Isso faz com que a igreja nasça então a partir de um sincretismo, né? O que é o sincretismo? É o surgimento de uma religião que traz elementos de outras religiões. Então, o catolicismo romano traz elementos do judaísmo, do cristianismo que nasce no judaísmo, né? E traz elementos também da cultura de outros povos que habitavam o Império Romano. E aí a história continua. Quando nós estamos lá no século V da era cristã, o Império Romano ele começa a se relacionar um pouco mais com os povos que viviam à margem do Império Romano, né? Como os saxões, os eslavos, os lombardos, os alamanos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, né? Os bretões. Então esses povos eram chamados de povos bárbaros, porque eles não eram povos que falavam a língua latina, eles não faziam parte do Império Romano. Então, para o Império Romano, todo o povo que não fazia parte do seu império, principalmente não falava a sua língua, que era o latim, era considerado, era chamado por esse termo bárbaro. A princípio, como o império cresceu muito, o exército romano não estava dando conta de administrar, de proteger todas as suas fronteiras, o Império Romano então faz parcerias com guerreiros bárbaros para que eles trabalhassem como guardas, como protetores das fronteiras do Império Romano. Porém, surge um outro povo bárbaro, ou seja, um povo não romano, vindo da Mongólia, né, os hunos, que colocaram terror nos povos bárbaros que já viviam ali na Europa. Então, com medo desses hunos, os povos bárbaros, eles começam a forçar uma entrada em grande quantidade para o Império Romano. O Império Romano tenta barrar, mas não consegue mais. Então o Império Romano, que primeiro teve a vinda de muitos bárbaros para dentro do Império, de forma pacífica, agora começa a sofrer invasões desses povos. Eles começam a invadir, a adentrar o Império Romano, principalmente por estarem acuados pelos hunos, né? E nesse contexto, no ano de 476, o Império Romano, como a gente conheceu, ele cai, ele entra em queda. Por quê? Durante essas invasões, vários grupos bárbaros foram fatiando o território do Império Romano, foram tomando partes. Por que o ano 476 é considerado o ano oficial da queda do Império Romano? Apesar de essa queda ter durado aí décadas, né, ser um processo longo. Porque no ano de 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, ele foi deposto por um bárbaro chamado Odoacro. Então, quando o último imperador romano é tirado do trono, né, acontece então ali na história assim o final oficial deste império. O que isso tem a ver com a nossa história? Mais uma vez agora nós temos o Império Romano e o cristianismo. Esses povos que dominaram o Império Romano eram povos variados, com interesses variados, mas eles agora brigando entre eles, disputando essas terras, eles queriam formar os seus próprios impérios, né? E muitos desses imperadores fizeram aliança com a Igreja Católica para tentar ganhar a confiança dos súditos do Império Romano. Porque quando eles conquistam, eles depõem o imperador, quando eles fatiam o território do Império Romano entre eles, as pessoas que habitavam ali, os cidadãos romanos, né, os súditos do Império Romano, eles continuaram habitando. Eles não mataram todo mundo,
Às vezes a gente acha que na história aconteceu uma guerra, matou-se todos os inimigos. Não. Eles, para terem um grande reino, eles precisavam daqueles cidadãos para darem continuidade. Eles tomavam o governo, matava-se muito, mas eles mantinham a população viva, de um modo geral, até para trabalhar para eles. O que acontece? Na tentativa de ganhar a confiança desses povos conquistados, muitos reis fizeram aliança, se converteram ao cristianismo. Um exemplo mais famoso é de Carlos Magno, rei dos francos. Foi o maior imperador dentre esses povos que dominaram aí o Império Romano, que conquistaram o Império Romano. Carlos Magno faz uma aliança com a Igreja Católica. Ele é coroado pelo Papa na noite de Natal do ano de 800. Por que Carlos Magno faz isso? O sonho dele era construir de novo o Império Romano. Ele queria construir, né, o Império Romano. Ele conquistou grande parte daquilo que havia sido o Império Romano de fato. Mas o que isso interessa para aquilo que a gente está falando hoje? Nessas alianças firmadas entre reis bárbaros e Igreja Católica, mais uma vez há uma troca de cultura. Mais uma vez entra dentro da Igreja Romana elementos de culturas pagãs. E essa troca cultural, ela vai influenciar a caminhada da Igreja Romana. Ao longo de toda a Idade Média, que tem início no século V e vai até o século XV, 1000 anos, né, a Idade Média durou, né, lembrando que na história as coisas não começam da noite para o dia, mas a transição de um período para outro é lenta, é gradual, mas a Idade Média durou um período de aproximadamente 1000 anos, né, do século V ao século XV. A Igreja Romana, nesse período, ela aumentou muito os seus bens. Essas alianças, ela fez com que a Igreja Católica, em determinados momentos, fizesse acordos por terra. Ela tinha direito de explorar essas terras, as pessoas que haviam, os tributos. A Igreja cobrava tributos dos cidadãos, dos nobres, dos reis. Então a Igreja Católica, ela aumenta muito a sua fortuna, ela aumenta, sem comparação, a sua influência política, tanto que um dos critérios para um rei ser reconhecido é que a sua coroação fosse legitimada, reconhecida pela Igreja Católica. Então, ela aumenta muito o seu poder. E quando a gente analisa a história, e eu não estou falando apenas como cristão, mas como alguém que estuda história, se você pegar livros seculares de história, você vai ver isso. Ela vai crescendo como instituição, vai aumentando o seu poder, a sua riqueza, e vai se distanciando cada vez mais daquilo que é a essência do cristianismo, a essência do evangelho. E isso durante todo o tempo incomodou muita gente. Sempre existiram aqueles que não concordaram. A gente não pode achar que a reforma ela começa com Martinho Lutero. Sempre existiu um remanescente. Sempre existiram aqueles que não concordaram com o caminho que a Igreja Romana começou a trilhar. Dentre eles, lá já no século XIV, nós temos John Wycliffe, na Inglaterra, que era contra aquela forma de organização da igreja, contra o luxo do clero, principalmente do alto clero. Ele começa a questionar, ele era um professor em Oxford, né, na Inglaterra, na universidade, ele foi tirado, foi proibido que os ensinamentos dele fossem citados ou mencionados em qualquer estudo ou sermão, e ele então ele vai se isolar no interior da Inglaterra, mas não deixa de crer. E as ideias de Wycliffe, elas foram muito importantes. Ele é considerado como o pai da reforma, né? Ele vem antes de Lutero. Influenciado por John Wycliffe, nós temos na Boêmia, Jan Hus. Aqui no Brasil, a gente quando estuda fala João Hus, mas Jan Hus, ele também pregava contra muitos dogmas católicos. Inclusive, ele era defensor de que essa coisa de que somente o Papa tem autoridade para interpretar a Bíblia está equivocado. Na concepção de Jan Hus, todo cristão ele tem condições, porque o Espírito Santo habita nele, segundo a Bíblia, de ler, interpretar e ensinar os textos bíblicos, né? Jan Hus foi pressionado para que se retratasse, ele não volta atrás e ele morre então
queimado por defender as suas convicções. Então a gente percebe que a coisa estava acontecendo, né? Martinho Lutero não foi o primeiro. Sempre existiu resistência, sempre existiu um remanescente que queria apenas a simplicidade da Bíblia, certo? E antes dele a gente destaca esses dois nomes muito importantes, né? John Wycliffe e Jan Hus. E aí então Martinho Lutero, um monge agostiniano, professor de teologia na Alemanha, ele se sente inconformado ao ver o que estava acontecendo à sua volta. Martinho Lutero tinha os seus conflitos pessoais, porque apesar de ser um monge, apesar de ser um religioso, ele não tinha uma satisfação na alma. Ele vivia incomodado, preocupado com a sua condição pessoal. Ele não se sentia salvo, a verdade era essa, né? E além disso, ele também começou a ver algumas coisas muito claras dentro daquele contexto do catolicismo que iam totalmente em direção oposta àquilo que estava na Bíblia. Então Martinho Lutero começa a questionar, ele começa a procurar entre os líderes próximos a ele meio de discutir, de analisar, vamos repensar. Ele não encontra esse apoio. Ele chega a fazer uma viagem a Roma, porque na mentalidade de Martinho Lutero, tudo que estava acontecendo ali na Alemanha, que era a realidade dele, era algo que a liderança maior da igreja, o Papa, não sabia. Então ele vai a Roma na intenção de levar essa notícia e tentar fazer com que o alto clero começasse a intervir na situação da igreja. Porém, quando Martinho Lutero chega em Roma, ele tem uma decepção muito grande, porque ele encontra ali uma cidade totalmente corrompida, haviam prostíbulos para sacerdotes, né? A venda de relíquias, objetos como sendo de santos ou do próprio Jesus ou de Maria, né? Eram vendidos aos montes. Inclusive ele diz que se pegassem todos os cravos da cruz de Jesus que estavam sendo vendidos em Roma, daria para ferrar todos os cavalos do exército romano, para vocês verem como que a coisa ganhou uma proporção. E quando ele chega ali, ele percebe que a igreja não queria mudança. Porém, Martinho Lutero, ele recorreu ao estudo das Escrituras, mais precisamente das cartas paulinas, em especial a carta aos Romanos. Martinho Lutero encontra na carta aos Romanos aquilo que aliviou sua alma, né? Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E aí ele começa a analisar e a perceber que, segundo as Escrituras, né, o Evangelho, desde o início, se apresenta como justificação pela fé e não por obras, não por religiosidade, mas pela fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. E aí tem outras coisas que vão incomodar Martinho Lutero. Agora, por que Martinho Lutero é essa figura principal? Por que Wycliffe não conseguiu fazer isso antes? Jan Hus? Martinho Lutero ele se encontrou num momento histórico favorável, né? E como cristão eu vejo que esse contexto é algo preparado por Deus, o Senhor da história, que tem tudo sob controle, seu controle. A reforma protestante ela teve um apoio político. Por quê? Países como a Alemanha, que estavam mais distantes do contato com o mar Mediterrâneo e com o Oceano Atlântico, eles estavam vivendo um momento de dificuldade financeira. A Itália, por exemplo, e Portugal, que estavam no auge das navegações, realizando comércio com o mundo inteiro, esses países estavam bem financeiramente. Porém, países, né, na região mais ao norte, onde hoje está a Alemanha, por exemplo, eles estavam enfrentando crise e mesmo assim tinham que pagar altos tributos. A interferência da igreja nesses países era muito grande, a influência da igreja católica na política era muito grande. Então muitos príncipes apoiaram a reforma protestante para se verem livres da influência da igreja católica e também para se apoderarem de terras que antes pertenciam à igreja romana. Então a gente vê que a política, muitos reis, príncipes, queriam se livrar da influência, e a questão econômica também. Como eu disse, né, os países que estavam envolvidos nas grandes navegações, eles estavam
numa condição econômica boa, mas o restante da Europa não. E mesmo assim tinham que pagar altos tributos à igreja. E isso foi algo assim decisivo. Além disso, a Igreja Católica, apesar de o alto clero viver no luxo, apesar de ela ser uma instituição riquíssima, ela pregava a pobreza. Martinho Lutero encontra condições, um contexto político-econômico, um contexto histórico favorável para que a reforma acontecesse. Aquilo que não foi possível para outros que vieram antes de Martinho Lutero. E agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos assim dentro da doutrina católica que causaram maior divergência entre reformadores e liderança da Igreja Católica. Então, Lutero encontra um contexto histórico favorável às mudanças que ele propunha, diferente daquilo que encontraram os que vieram antes dele, grande oposição. Lutero, então, passa a ter apoio de alguns políticos, de alguns governantes, né? E também o apoio da classe burguesa, principalmente, que queria essa liberdade para trabalhar, acumular riqueza, sem ter esse peso da crítica da Igreja Romana. Algumas coisas doutrinárias, elas foram fundamentais para despertar, não só em Lutero, mas em outros reformadores, essa insatisfação com os dogmas católicos. Um dos principais é a questão da salvação, né? A salvação obtida por ações, por obras. A salvação como fruto do esforço humano, né? Quando Lutero começa a se debruçar na leitura da carta aos Romanos, ele encontra ali que ninguém é justificado por ações, por obras da lei, por observância de regras, mas a justificação ela vem pela fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. O que causou maior indignação, e talvez seja assim, o ponto mais forte que levou Lutero a se posicionar com maior firmeza diante da Igreja Católica, foi a questão da venda de indulgências, do perdão concedido pela Igreja, né? Então, a Igreja ela se vê na autoridade de perdoar pecados. E esse perdão estava sendo vendido, na época, sobre o pretexto da construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Está lá até hoje, né? Então, nesse pretexto aí, a Igreja começa a vender indulgências. Johann Tetzel foi o principal personagem dessa venda de indulgências na Alemanha, e tem uma frase atribuída a ele de que, ao tilintar da moeda no fundo da caixa, né, o seu parente sai do purgatório e vai direto para o paraíso. Purgatório também é a doutrina católica, né? Então, o perdão era vendido. Você tem um pai, uma mãe, alguém que você ama morreu, e segundo a igreja está no purgatório, você pode livrá-lo daquele período de sofrimento, né? Ou você mesmo, você pode comprar uma indulgência por você, isso naquela época, tá, gente? Nós estamos falando de um contexto bem específico, naquela transição do século XV para o século XVI. Tá? Hoje a Igreja Católica não faz esse comércio de indulgências mais. Mas naquela época fazia, e isso gerava muita revolta, porque Lutero dizia o seguinte: olha, salvação não depende de você comprar, salvação é obtida de graça pela fé, conforme está em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Uma outra coisa que Lutero questionou foi a doutrina da infalibilidade do Papa. Segundo a doutrina católica, o Papa, ele é o representante de Pedro, né? E ele é alguém infalível, ele não está sujeito ao pecado. Por isso, só ele tem autoridade para interpretar as Escrituras, e mais, além de interpretar as Escrituras, ele tem condições de criar regras, de estabelecer rituais, de estabelecer doutrinas, porque ele é alguém especial, né? E aí, dentro desse mesmo contexto, a Igreja Católica, ela equipara os textos da tradição católica, né, as bulas papais, as doutrinas que a Igreja criou, com os textos da Bíblia, né? E isso aí vai ser refutado, inclusive, né, quando Lutero vai falar que somente a Escritura ou as Escrituras
são de inspiração divina e por isso elas devem ser observadas como único guia de fé e de prática dos cristãos, e nenhuma tradição, né? E também outros pontos que não foram cruciais, mas foram abordados, como a doutrina da transubstanciação, por exemplo, né? Na Eucaristia, na Igreja Católica, acredita-se que, naquele momento, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, né? Nas igrejas protestantes ou evangélicas, como são chamadas hoje, nós observamos no pão e no vinho emblemas, símbolos. Eles não são literalmente sangue e corpo de Cristo, são fundamentais naquele momento ali do partir do pão, porque eles nos trazem à memória o corpo e o sangue, mas são símbolos e não são elementos literais, né? E tudo aquilo que Lutero questionou, a infalibilidade do Papa, a venda de indulgências, a exploração da fé das pessoas, tudo isso foi compilado em 5 pilares principais, né? Sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, soli deo gloria. As 5 solas. Somente pela fé, somente pelas escrituras, somente por Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus, né? Essas 3 primeiras, as 2 primeiras solas aí, somente pela fé. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem só pode ser justificado pela fé. Fé em quê? Nas Escrituras, porque somente as Escrituras revelam Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Não há salvação em nenhum outro a não ser por Jesus Cristo, né? A terceira sola. Somente pela graça. Diante da incapacidade do homem de se salvar, diante da incapacidade do homem de ser bom a ponto de merecer salvação, Deus apresenta em Cristo salvação de graça, exigindo do homem apenas o ato de arrependimento, confissão e fé. Fé não simplesmente de acreditar, mas fé no sentido de se render a essa verdade. Reconhecer, eu não sou bom o suficiente para merecer o céu, mas pela fé em Cristo, eu sei que Deus me torna justo. Somente pela fé, né, através da graça. E uma outra coisa que é base também é glória somente a Deus. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura merece ser glorificado, venerado, a não ser o próprio Deus. A glória de Deus não pode ser dividida com ninguém, né? É uma das bases aí desse movimento que começa com Lutero, né? Mas que se expande mundo afora. Esse movimento, chamado de Reforma, ele tem um marco, sim, nesse 31 de outubro, porque ali Lutero chegou no seu limite, redigiu 95 pontos que ele criticava dentro da Igreja Católica, que ele discordava, e ele então vai até a porta da Catedral de Wittenberg, onde ele estava, e ele fixa ali naquela porta. E aquilo ali vai ter um desdobramento que vai resultar na excomunhão de Martinho Lutero da Igreja Católica, e as ideias dele, como eu disse, dentro de um contexto político, econômico, cultural favorável, vai se expandir. Então, há um rompimento com o catolicismo romano, e a partir daí o cristianismo começa a seguir outros rumos, além do catolicismo romano. Lembrando que sempre existiram grupos que não concordaram, grupos menores. Agora, ganha-se uma dimensão muito maior, certo? E depois, num outro vídeo, eu posso abordar essa questão dos desdobramentos da Reforma Protestante. Mas hoje é só para a gente conhecer um pouquinho da história, certo? Agora, eu quero fazer uma reflexão. Nem toda a igreja evangélica, ela está firmada nesses princípios que a gente encontra na Reforma e encontra na Bíblia.
Existem muitas igrejas chamadas evangélicas no Brasil que, a meu ver, precisam de experimentar uma reforma, né? Principalmente no quesito só a Escritura. Existem muitas igrejas que trazem até o nome dos seus líderes e seguem homens, igrejas evangélicas, se é que podem ser chamadas assim. Né? Elas seguem ensinamentos específicos de alguns líderes. Eles dizem interpretar a Bíblia, mas a interpreta segundo a seu bel prazer. Né? Então, esse tipo de denominação religiosa, mesmo sendo conhecido como igreja evangélica, igreja protestante, rejeitou essa sola escritura, né? Só a escritura é autoridade. Eu estou sempre rodeado de livros, vocês podem ver aqui atrás de mim. Tenho muitos livros, a maior parte deles é literatura cristã. Bons livros, procuro me informar, compro sempre que alguém me indica, né, que realmente é algo bom. É muito bom nós lermos, mas nenhum desses livros pode ter peso como as Escrituras. Somente a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ok? Então hoje, a igreja chamada evangélica, a igreja protestante, ela precisa de retornar a essas 5 solas, né? Muitas igrejas ditas evangélicas, por exemplo, elas pregam a doutrina da salvação pela graça, mas que o ser humano tem que fazer algo mais. Então não é só a graça, não é só pela fé, não é só por Cristo que com seu sacrifício realizou uma obra completa. Muitas igrejas chamadas evangélicas, elas pregam que o homem é salvo pelo que Cristo fez e pelo que o homem vai fazer pelas suas obras. Então ele já se distanciou dessas 3 solas, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça. E muitos cristãos evangélicos têm também venerado líderes religiosos. Venerado, certo? Isso é idolatria e isso vai contra esse princípio que glória somente a Deus. Então, enquanto a igreja estiver na terra, nós precisaremos sempre. O marco de 31 de outubro de 1517, as 95 teses ali na porta de Wittenberg, foi sim um marco importante na história da igreja, né? Tanto que isso resultou no movimento mundial. Mas enquanto nós estivermos aqui, a igreja precisa o tempo todo retornar os olhos para as Escrituras. O Senhor Jesus disse com a boca dele que são as Escrituras que dão testemunho dele, que testificam a respeito dele. O Senhor Jesus disse com a boca dele que nela nós encontramos a vida eterna, porque ela revela Jesus Cristo como Salvador. Então, o fato de você pertencer a uma igreja evangélica não significa que você é cristão. Se você ainda acredita que a sua salvação depende de você em alguma coisa, você rejeita o sacrifício de Jesus como um sacrifício perfeito, tanto que ele precisa do seu reparo, do seu remendo, do seu complemento. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus que recebemos quando depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Certo? Isso é base, é base. Muitas igrejas chamadas evangélicas estão numa situação deplorável. Ensinamentos humanos e mundanos estão dentro da igreja, interesses políticos estão dentro da igreja, e nós precisamos de retornar à verdade da palavra de Deus. Alguns dizem, Lutero era um homem cheio de defeito. Foi por isso que Lutero procurou a justificação, porque ele viu que se esforçando para ser bom, ele não era bom, ele nunca seria bom a ponto de se tornar justo, merecedor do céu. E meu desejo é que, conhecendo um pouquinho da história, você procure conhecer um pouquinho mais da Bíblia. E eu vou deixar como sugestão para que você estude a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ali nós temos um tratado, uma explicação muito simples sobre o Evangelho. Ali você vai conseguir encontrar verdades transformadoras, que mudou a vida do defeituoso Martinho Lutero, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitas pessoas, e que pode mudar a sua vida. O que o homem mais procura é paz, é tranquilidade. E eu quero encerrar esse vídeo lendo para vocês Romanos capítulo 5,
versículos 1 e 2, falando da consequência da justificação pela fé. Quero encerrar esse vídeo com essa leitura e eu espero que você procure descobrir como Martinho Lutero fez. Pega a sua Bíblia, você mesmo, peça a Deus instrução do Espírito Santo para entender a verdade do Evangelho. Eu vou encerrar lendo então Romanos 5, versículos 1 e 2, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé em Jesus Cristo, não pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, segurança no nosso coração e vivemos nesse mundo já nos gloriando na certeza de que um dia estaremos na glória com o Senhor, não por nossos méritos, mas somente pela graça salvadora que está em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa, se ainda não tem, ter a compreensão da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Um abração, Deus te abençoe.